Então, enfim, eu achei tudo ótimo hoje. Valeu muito a pena para mim ter participado do programa que a Shalimar quis desenvolver com esse encontro. Antes de abrir para algumas perguntas, eu vou agradecer aos meus colegas, doutor Gutenberg, doutora Marina. Doutora Marina eu já não havia em público, já tinha um tempo, então foi muito mais emocionante do que eu pensava. Então, eu agradeço a presença da Luzia, também a gente estava, né, querendo fazer um encontro também da associação, fazer uma coisa assim, social da associação, mas veio primeiro a ideia, enfim, esse semestre com a Shalimar, de fazer esse encontro, então acho que a gente conseguiu agregar todas essas ideias e valores. Queria frisar só alguns pontos. Na verdade, a palestra da doutora Marina me impressionou bastante, porque eu desconhecia muitas coisas de vitamina D, aprendi muito hoje também. E eu acho que a mensagem é essa. A mensagem é que é um assunto que está muito em voga, né? Está muito, enfim, nos meios de mídia, jornal, internet, enfim, na própria literatura médica está sendo estudado. Não há hoje, pela Academia Brasileira de Neurologia, nenhuma recomendação específica na qual o uso da vitamina D não seja, que ele seja proibido, né? Na verdade, a gente, como eu estou fazendo a partir de agora, todos os meus pacientes estão ganhando uma dosagem de vitamina D de presente. Né? E uma vez que ele esteja abaixo, a minha função vai ser, ou eu pessoalmente corrigir, ou eu mandar para o endócrino do hospital para ele poder fazer uma avaliação, tá? Mas a mensagem é manter a sua terapia de base, não abandonar o seu tratamento, tá? Todas as medicações que nós apresentamos aqui são medicações, como a Marina falou, elas vieram de ensaios clínicos, de populações que foram pareadas por sexo, idade, forma de doença, para poder fazer comparações e, no final de tudo, chegar à definição se a droga foi ou não positiva. Então, se a gente tem essas informações, e esse é o método que a ciência consegue para definir aprovações de medicação para qualquer tipo de patologia, eu acho que nós, médicos, temos que seguir esse tipo de método de estudo. E daqui para frente, a vitamina D vier como uma possibilidade terapêutica, primeiro ela vai ter que passar por etapas. As etapas serão essas: desenvolver ensaios, recrutar pacientes, dar para um grupo determinado e não dar para outro, ou dar menos para o outro. Isso que é o ensaio clínico, isso que é a medicina baseada em evidência. A gente não tem isso, senhores. A gente não vai ter como comprovar a eficácia de nada. E isso é a forma que hoje é o método. Antigamente não tinha ensaio clínico, cada um falava uma opinião e se usava o remédio que o curandeiro falava, que o médico que lá tem mais experiência falava. Hoje em dia a gente fala em relação à medicina baseada em evidência. Seriam essas pesquisas que nós demoramos anos para conseguir determinar a positividade ou não. Tem pesquisas que vão e de repente param que o remédio não está sendo benéfico ou que deu algum efeito colateral ruim e a pesquisa para e aí se pesquisa uma nova droga e é essa a evolução da medicina atualmente. Tá? Então, assim, eu estou abrindo a perguntas. Eu acho que as palestras foram muito claras, eu gostei muito, mas enfim, nós estamos aqui para isso e depois a gente vai deixar vocês um pouco livres, né, para ficarem aqui participando então da parte mais social do evento. Tá? Alguém gostaria de levantar alguma dúvida? Gostaria de levantar alguma pergunta? Percebeu que o movimento anterior está sendo resistente. E vem subindo massa e agora a resistência está bem baixa. Aí ela decidiu fazer fisioterapia. Eu estou fazendo pilates. Queria saber do senhor
eu posso fazer embaixo, porque lá tem aparelhos, ou tem que ter outro tipo de fisioterapia. Quando você fala que você tem menor resistência, isso pode ser interpretado de diversas formas. Uma delas é que você tem um sintoma que é comum da doença, que é fadiga. Outra é que você realmente tem uma fraqueza no corpo que te impede de fazer determinadas atividades físicas. De qualquer maneira, atualmente, você deveria ser avaliada pelo seu fisioterapeuta. Ele vai ter totalmente condição de definir qual é a técnica mais específica para você melhorar esse sintoma, tá? E hoje já se sabe que o exercício físico melhora também a fadiga. Então, aqueles pacientes que têm essa crise de fadiga, que impede de fazer qualquer coisa, você tem que vencer isso, mas tem como se fosse um bloqueio, achando que o exercício pioraria a fadiga, pioraria a doença, na verdade, hoje é fazendo de outra forma. Então, atualmente, a gente indica a atividade física para pacientes com esse determinado sintoma. Caminhar, eu adoro. Presente para mim. Eu dou um dia quando a ponte, lá da minha Deus, o que será o início da consciência, aliviar minha vida. Eu amo muito. Eu adoro caminhar. E eu gosto de eu estou com foco, ela não me mata, eu vou trabalhar de Deus. Ela não me mata e eu não preciso ela para ninguém. Então, eu sou presente de Deus. Eu ganhei minha vida com presente de Deus e eu tenho que dar muito verdade. Eu faço isso. Aonde entra meu marido, que é um grande marido. Porque, por mim, eles vêm para o hospital, a gente chega cedo, uma senhora para sair. Então, às vezes, vão usar da minha amiga. Às vezes? Você só tá meu Deus, bota as roupas. Aí ele abraçou essa causa, nós, É muito importante o apoio familiar, né? O apoio do companheiro. Nós colocamos uma menina que hoje ela já é dona desse estado, né? Ela é dona desse estado. Ela está para você. Não, nós estamos com o nome. Ela é dona desse espaço. O problema é igual. Tá? Mas eu também já fui lá, dentro das minhas possibilidades, junto com meu marido, vassoura, rosto, tentar varrer, limpar, entendeu? Na medida não. Participando diretamente do projeto. Né? Inclusive, falei para o dia. Não quero fechar, como eu não sei no dia da manhã. Mas, tudo leva a crer que eu serei uma voluntária de lá. Os comentários mais. Só que eu não quero assinar embaixo, que eu sou uma pessoa, se eu der a palavra, eu tenho que cumprir. Eu me sinto muito mal, eu sou uma pessoa muito de palavra. Se Deus quiser, como eu já estou colaborando, você tendo como colaborar, quando tiver também em atividade. Porque a Luzia espera, né? Com certeza. Não, eu também espero, porque senão eu vou estar para chegar até lá e fazer isso. Alguma pergunta mais? Pois não. As terapias alternativas também são muito famosas, né? Então, a acupuntura é uma estratégia. Mas a acupuntura seria uma forma de melhorar os sintomas, né? Melhorar normalmente o que eu vejo na acupuntura é relaxamento muscular, é dor, né? Isso que eu vejo com mais indicação da acupuntura, não vejo outras indicações. E infelizmente o SUS não apoia esse tipo de terapia, pelo menos aqui no Hospital da Lagoa não tem disponível. Né? Então, nós ficamos mais com a fisioterapia clássica, quando é necessário uma reabilitação. É útil para o bem indicado, né? Para quem tem algum sintoma que seja indicado fazer acupuntura, acho que vale a pena. Agora, para quem não é uma terapia. Não substitui tratamento por nada, né? Igreja, é uma terapia de de reabilitação, de melhoria de sintomas. Não é uma terapia para controlar a doença. Né? Não é
porque você vai levar as agulhadinhas da acupuntura e você vai modificar alguma coisa na sua vida. Como eu tive um paciente que fazia uso de cara de abelha. É. Amarrado. Foi uma época, né? Mas hoje a gente sabe que isso não vai interferir em nada. Então, pois não. Mas, numa dúvida, você falou ali na células troncos, que já se estudou disso, que De já terapia de célula tronco. real O que eu tive contato pessoal com célula tronco foi um estudo que quando eu estava saindo da minha pós-graduação, eles estavam começando, eu tive oportunidade de ir. Mas a ideia seria tirar determinadas células da gordura do paciente, tá? Do tecido adiposo, separar umas células dessa gordura. O nome dessas células seriam células mesenquimais. As células mesenquimais teriam a condição de determinados estímulos e transformar em determinadas células, no caso, células que poderiam reparar o sistema nervoso central. Mas, como eu disse, eu pessoalmente não tenho nenhuma experiência com célula-tronco e é um tipo de tratamento que hoje está indo em fase experimental, está indo em fase de determinar se realmente as células não vão fazer maior dano ao paciente. Imagina você injetar uma quantidade grande de células no sangue, qual é a repercussão disso? Então, acho que assim, célula-tronco seria um assunto muito ainda precoce. Mas, na verdade, já está muito bem fazendo isso, porque a gente consegue produzir esse tipo de célula para ela se diferenciar do que a gente precisa. Mas ainda não está muito bem fazendo isso. Como a gente pode direcionar esse tipo de célula para onde a gente precisa. Então, se eu injeto em você esse tipo de célula, não tem como controlar. eu fazer que ela vá para onde está a sua lesão, por exemplo. Então, isso é uma dificuldade maior. Fazer isso em laboratório, como a Maria disse, as coisas em laboratório são muito bem definidas e controladas. Né? O problema é você utilizar algumas terapias dessas no ser humano, para ver como é que isso vai ser aceito pelo organismo. Como o Dr. Gutenberg falou, se você tem várias lesões do sistema nervoso central, como é que você vai garantir que aquela célula que entra pelo sangue vai circular e vai chegar ao ponto de achar aquela área e dentro daquela área recuperar aquela área? Né? Então esse que ainda talvez seja o maior problema e eu acho que nos próximos anos os cientistas vão tentar resolver. Diferenciar essas células de células menos especializadas, como tecido cardíaco, células musculares, isso já é uma realidade. Só que nunca se chegou a fazer neurônios a partir dessas células. O neurônio é muito especializado, uma forma a mais especializada do corpo. Então, até hoje não conseguiu formar neurônios para repopular uma área que foi perdida. Mas algumas células menos diferenciadas já funcionam. O Jaime fez transplante de célula-tronco para linfoma. Né? Pelo nome, dizem que ele não tem mais nada. E sobre o assunto do paciente de esclerose com a maconha? Também um assunto polêmico e, na verdade, o uso da cannabis ativa para o tratamento não é para o tratamento, é para o sintoma. É como Fampira. Eu até esqueci de falar de Fampira, que é um novo remédio para melhorar a marcha do paciente. É um remédio que não é para melhorar a doença, é para melhorar o sintoma e a dificuldade de marcha. Então já existe Fampira nos Estados Unidos e a gente está tentando fazer com que o laboratório doe alguns tratamentos aqui no Hospital da Lagoa, para a gente poder selecionar um ou outro paciente para testar o remédio. Né? Mas é como a cannabis, a maconha, na verdade é uma medicação para melhorar o quê? Para melhorar a espasticidade, a rigidez que o paciente tem. Seria o foco principal do uso dessa medicação. Então, as leis Na Europa já está sendo utilizado
seria útil na parte álgica, daquele paciente que tem suspeita de tratador, ele não se mostrou efetivo nessa parte, mas se mostrou efetivo realmente mais facilidade. Esse problema de alguns efeitos colaterais, de intolerância, gastrointestinal, náuseas, enfim, mas já está sendo utilizado na Europa, já está aprovado. Não sei se chegará aqui para... A gente não tem previsão, isso não é... Só que a maconha tem aquele negócio, né? A pessoa, os neurônios. Só que não é cigarro, não é a erva, é um spray, É essa, né? nasal. Vai estar todo mundo. Vai estar todo mundo bem. Uma passeata em Niterói para liberação da maconha. Toda semana no Moema, né? Tem carros E não é por causa da discussão. Olha, doador de sangue não vejo nenhuma restrição, não tem nenhum protocolo de peça. Doador de órgão também, os órgãos da doação é córnea, fígado. Nós temos de neurônio, né? Não tem nenhuma restrição No fundo de neurônio. atualmente para doação de órgãos. Agora, doar medula óssea para alguém que esteja precisando, na verdade, eu não vi isso ser feito ainda na prática, não sei se está aprovado. Mas os órgãos principais que eu vejo de doação não há limitação. Mas eles dizem que não pode ter nenhum problema de saúde, eles não aceitam. Não, aí é outra coisa. Tem que se ver no protocolo da doação de sangue se há alguma terapia específica, isso infelizmente eu não tenho cabeça. Se há algum tratamento que impeça você de doar sangue. Né? Por exemplo, o paciente que faz uso de quimioterapia para esclerose múltipla, provavelmente esse paciente não vai poder doar sangue. Agora, se faz tratamento com imunomodulação, né, interna, compactões, eu também, até tinha uma pessoa do laboratório aqui, mas já foi, se há alguma restrição. Eles fazem um screening, né? Eles respondendo os questionários, né? Então, lá a tatuagem, qualquer tatuagem pode. Então, eu acredito que Faz sua experiência. Aí chegou lá, o hematologista foi fazer, ela foi fazer uma Anamnese. aí Eles não deixam, tem que estar bem de saúde. não pode, não pode. O diagnóstico. Eu não tenho. É uma boa pergunta, né? Porque eu tenho que ajudar, mas existem várias regras para Está bem de determinados saúde. procedimentos, né? Eles têm que estar bem de saúde. Você falou também plante de medula em que momento seria feito isso ou assim O problema qualquer parte em que a gente pode fazer como Paulo, o transplante de medula óssea, ele tenta selecionar pacientes que não tão avançados, mas também não tão no início. Porque você vai oferecer um procedimento que é um transplante que tem muitos riscos, se você tem tratamentos já estabelecidos para utilizar na doença. Então, a faixa, né, eu não sei se tem um limite de EBSS, mas acho que até 6 ou 6,5 eles já não fazem mais transplantes de medula óssea. Como eu te disse, nós aqui no Rio de Janeiro não tem nenhum centro que faça transplante de medula óssea para a esclerose múltipla. Tentou-se fazer aqui na Lagoa Núcleo, mas não foi possível por questões burocráticas. E a experiência que eu vejo do pessoal de São Paulo são realmente casos que já passaram por 1, 2 ou 3 tratamentos que não teve efeito exatamente, e aí se cai numa situação de dificuldade de escolha, porque acabam as opções, né? Hoje em dia a gente tem algumas a mais,
Mas, de qualquer maneira, é difícil você indicar o transplante medular num paciente que está começando a doença, porque você tem muita chance, né, de fazer estabilizar a doença com uma indicação que não bota tanto risco à vida do paciente. Mas também o problema é quando você passa daquele limite que eu disse do EDSS de 6,5 para cima, você já está provavelmente com uma fase da doença mais neurodegenerativa. E aí, até mesmo o transplante não se mostrou capaz de impedir a progressão da doença. Ele atua mais também na parte inflamatória. Depois disso, a resposta seria um paciente não tão avançado, mas também não tão no começo, que já tenha passado por algumas terapias iniciais. Pois não, Marcos? Tá. A vacina da H1N1, ela é mandatória pelo governo brasileiro. Então, não tenho como eu, Marcos, ou no meu serviço falar para não tomar. O governo manda paciente com doença crônica tomar a vacina. Se o paciente vai tomar ou não, a escolha é dele. Mas a minha indicação é que tome de acordo com as regras do Ministério da Saúde. Em termos de vacinação, a vacina que mais arrisca o paciente a ter surto é a vacina da febre amarela. Tá? Então, essa que é até nas recomendações tem isso bem determinado. Ela aumenta o risco de surto. Tá? Então, mas aí é esse problema. A gente foi para um congresso na Colômbia. Na hora, tivemos que todos eles tomar vacina de febre amarela. Ou não ia. Tá? Então, você vai visitar um parente, fazer uma viagem, ou trabalhar numa área de alta prevalência dessa infecção, você vai acabar tendo que tomar. Ou você vai ficar. Né? Ou então não gasta dinheiro, sabe? Em casa. Trabalhar o risco de da vacina que você. O H1N1 é uma infecção potencialmente grave. Então é diferente, por exemplo, da gripe, né? Que também há campanha de vacinação anualmente. A H1N1 é uma infecção potencialmente grave, e por conta disso, até que é a indicação mais coletiva do Ministério da Saúde. A gente tem que seguir as regras do Ministério da Saúde. E ele diz que é uma vacina de recomendação para toda a população, sem restrição, a gente tem que recomendar. Não posso levantar a bandeira do Ministério da Saúde e falar que não. Mas eu explico para o paciente que qualquer vacina teria algum potencial para mexer no sistema imunológico. Enfim, mas esse tipo de vacinação que é importante com doenças que podem gerar risco à vida do paciente, eles são necessários. Meus amigos, eu me despeço, tá? Jalimar, nós temos... Então, até 2 horas, nós temos o auditório livre para vocês. Tá bom? E tem mais um coffee break que sobrou da manhã. Se vocês quiserem retornar ao coffee break, fiquem à vontade. Tá bom? Obrigado pela presença. Olha, Mônica. Nossa, mas peraí. Marina é o nosso guerreiro da cultura do